Aproveitando que a gente está na época do Natal e as rendas estão sempre em alta, por que não aprender mais sobre os nossos próprios cervídeos, os cervídeos que vivem aqui no Brasil? Hoje eu apresento a vocês o cervo do Pantanal. O cervo do Pantanal é o maior cervídeo brasileiro e também o maior cervídeo encontrado no continente sul-americano. E muito por conta do seu tamanho, ele é geralmente visto em áreas mais abertas, como as planícies inundadas, a exemplo do Pantanal. No contexto atual, as suas populações ainda existentes, elas estão remanescentes em áreas fragmentadas, podendo ser encontradas principalmente no Brasil, na Argentina, na Bolívia e no Paraguai, e uma pequena parte no sudoeste do Peru. Assim como eu disse, eles são a maior espécie de cervídeo brasileira, com um comprimento que varia entre 1,5 m e 2 metros, uma altura de cerca de 1,2 metros e peso de até 150 kg para os maiores machos. Eles possuem uma característica bem diferente, uma cor característica bem diferente das outras espécies de cervídeos, principalmente pelo fato de possuir uma pelagem que varia principalmente entre um marrom avermelhado e uma cor mais pálida nas partes inferiores de seu corpo. E outra característica bem interessante sobre esse animal é que, por viver em regiões pantanosas, eles passaram por um processo de adaptação anatômica, no seu corpo, e eles possuem, entre os cascos, espécies de membranas interdigitais que facilitam a locomoção em um ambiente aquático. E as membranas interdigitais são aquelas que, por exemplo, os patos possuem entre os dedos. Então é uma característica bem legal para um grande mamífero. E o outro fator que deixa a espécie muito mais imponente, muito mais especial, é a presença de galhadas nos machos adultos. As galhadas que podem ter tamanhos enormes e possuir até 20 ramificações. A espécie ela se alimenta de plantas aquáticas, ela é encontrada principalmente de forma solitária, e os indivíduos costumam ser avistados no início do dia, entre as 6 e as 8 da manhã, ou no fim de tarde, entre as 16 e as 18 horas, que são os horários de pico da atividade desses animais. Normalmente as fêmeas dão à luz a somente um filhote, que nasce após um longo período de gestação de aproximadamente 8 meses, que é bem parecido com o da espécie humana. Estudos realizados por pesquisadores sugerem que a área de vida dessa espécie ela está muito ligada com o tamanho da planície alagada, ou seja, no Pantanal, que é a maior planície alagada do mundo, um indivíduo ele ocupa um espaço maior do que em outras regiões do continente. E também, de acordo com levantamentos, o cervo do Pantanal é a espécie de grande mamífero brasileira que tem a melhor estimativa do tamanho de suas populações, ou seja, os cientistas eles têm um número bem próximo ao da realidade sobre a quantidade de cervos nas regiões determinadas em que ele está presente, ou seja, no Pantanal existe uma população de cerca de 45 mil cervos do Pantanal. Apesar desse número, dessa população considerável na região do Pantanal, a espécie é considerada vulnerável, é classificada como vulnerável, e tem a caça e a destruição dos ambientes de várzea como suas principais ameaças. E além disso, a construção de barragens é um grande problema para a espécie, pois impossibilita um desenvolvimento, um crescimento de uma população e a sustentabilidade dela a longo prazo. Dessa forma, o cervo do Pantanal é mais um animal presente no território brasileiro que depende de esforços conjuntos e da conscientização da sociedade sobre a sua distribuição atual e sobre os riscos que essa espécie corre, para que eles possam resistir às mudanças climáticas, aos avanços humanos e possam conviver de forma harmoniosa com a nossa espécie e viverem de forma mais tranquila nos seus habitats naturais.
Então é isso, gente, mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, desejar mais uma vez um Feliz Natal a todos e um ótimo Ano Novo. Até isso, até a próxima, falou e tchau!